Bom, pessoal, vamos lá continuar também as nossas revisões sobre as regiões do Brasil, né? Vamos ver algumas regiões. A gente só não vai ver a região Nordeste. Tirando essa, né? As outras 4 a gente vai passar. Então vamos. Então, como primeira questão aí, uma caracterização da região Norte, né? Uma caracterização do que seria com coisas principais na região norte do Brasil. Então, primeira coisa, uma baixa densidade demográfica, ou seja, tem poucas pessoas vivendo lá, a grande concentração está na Zona Franca de Manaus. Agora, o restante mesmo não tem, apesar de ser a maior região do Brasil, né, 45% do território brasileiro fica com a região norte, mas essa baixa população tem a ver com a floresta gigantesca, né? Então, a floresta, ela meio que inibe essa concentração demográfica. A vegetação higrófila, né, que é a vegetação adaptada para regiões úmidas, né, onde tem uma grande umidade. Então isso favorece ela terem copas largas, folhas sempre largas, sempre verdes, né, as folhas perenes, né. Então essa folha ela não cai no inverno, ela não seca. Então ela está sempre verde o ano todo. O clima é equatorial, né, composto por uma massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida, é a única massa no planeta que é quente e úmida, massa continental, né, quente e úmida. Então ela é quente e úmida, é quente porque ela nasce no continente, né, dentro do território, e úmida por causa dos vapores da respiração das plantas, né, da transpiração das plantas. Então esse vapor que é jogado na atmosfera, ele faz criar uma umidade gigantesca, né, sobre a floresta, que faz com que você tenha chuvas convectivas, né, aquela chuva que aquece até a parte do meio-dia, logo depois à tarde você vai ter, né, as chuvas caindo. Então isso é uma característica da região. A alta umidade, né, causada pela própria floresta, o próprio rio também favorece ter uma umidade muito grande. A pluviosidade anual é constante por causa da floresta, grande umidade. E uma das regiões mais industrializadas, mais populosa, está concentrada na Zona Franca de Manaus, que foi um projeto, né, do governo brasileiro para ter uma entrada de pessoas no meio da floresta. Então lá criou-se a Zona Franca de Manaus, onde as indústrias iam para lá e elas recebiam isenções fiscais, né, para poder manter lá a montadora ou a fábrica. Imigrantes que migraram para lá foram sulistas e nortistas, né? Então basicamente vindo do Nordeste e vindo do Sul do país. E como atividade principal você vai ter o extrativismo, né, o que você consegue pegar da floresta, como por exemplo o látex, o guaraná, o açaí, e a pecuária, né, que é um setor, né, tantos dois são setores do setor primário da indústria, né, e basicamente a pecuária hoje é um dos principais problemas dentro da região, porque você tem um desmate gigantesco, né, um corte da floresta com corrente, com esse desmatamento para a criação de pastagem. Então, basicamente, você reduz a floresta para colocar gado. Então, basicamente, a região norte a gente tem essas características. Qual a floresta tropical do Brasil que foi quase ou praticamente cortada, né? Aí está a Mata Atlântica, né? A mata que vai aqui do sudeste do Brasil até o nordeste. Então a zona da Mata Mineira, a zona da Mata Nordestina são áreas de Mata Atlântica. Hoje a gente tem alguns bolsões de Mata Atlântica, a grande maioria de onde fica o sudeste, por exemplo, era Mata Atlântica. Então onde tem Mata Atlântica, né, onde existia Mata Atlântica, hoje são as nossas cidades. Então basicamente as nossas cidades mataram a Mata Atlântica, a floresta tropical. Então, na região sudeste, a Mata Atlântica foi um dos biomas que mais foram afetados. Você tem alguns biomas que sofrem ataques constantes, né? O cerrado, a floresta amazônica, e você pode considerar a Mata Atlântica um dos biomas que praticamente sumiu, né, com a ação antrópica. O próxima área que a gente vai ver vai ser o centro-oeste, né? Então, as vegetações que ocupam o centro-oeste basicamente é o cerrado. Então, a grande maioria da vegetação do centro-oeste é o cerrado. Mas ele apresenta também pedaços, né, áreas da floresta equatorial, né, pedaços da Amazônia. Ele tem uma área do Pantanal e a floresta tropical, a Mata Atlântica. Então, mas a grande maior, se pegar assim, qual seria a vegetação característica do centro-oeste, você pode colocar com toda certeza
certeza o Cerrado. O próximo. Como se caracteriza os pampas na região sul do Brasil e que favorece a criação do gado nessa região? Então, basicamente, é uma vegetação de gramínea, ou seja, aquela vegetação baixa, rasteira, natural. O clima é um subtropical, é o clima mais frio. No inverno, essa área pode ter precipitação de neve, é uma área que pode chegar, né, a ter, né, uma parte de geada, então o clima fica muito frio, pode chegar a zero ou até abaixo de zero. É uma área sujeita a processo de arenização, principalmente por causa da ocupação da pecuária, né? Onde o gado passa, ele começa a socar muito o solo e isso faz com que esse solo se torne sensível, né? E aos poucos essa compactação do solo com a pisada do boi vai tornando essa área improdutível. Principalmente também com a retirada dessa cobertura vegetal, né, para ampliar as áreas de pastagem. Então tudo isso faz essa região, que é uma área mais plana, mais suscetível à área de agropecuária, se tornar uma área sem produção no futuro. A produção de grãos do Centro-Oeste depende de quais regiões para acontecer. Basicamente, ela vai precisar de uma infraestrutura, rodovias, ferrovias, para ser escoada essa mercadoria para os portos, né, tanto no Centro-Sul, Sudeste e o Sul. Então, esses portos são importantes para que essa mercadoria que vai ser vendida no exterior, como soja, milho, possa ter uma saída rápida, né, para ser comercializada no exterior. Caracteriza a região sudeste, então a região sudeste ela vai ser ocupada com a descoberta de ouro e de pedras preciosas em Minas Gerais no século XVII. Então, depois você vai ter uma decadência da agricultura canavieira no Nordeste. Então, esses dois fatores vai fazer o polo do Sudeste ser atrativo. A gente vai ter também a mudança da capital do Brasil, né, com a descoberta do ouro de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, para que a coroa portuguesa ficasse próxima ao controle, né, dessa produção de ouro. Depois você vai ter a produção do café, né, desenvolvida no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então o café vai ser uma cultura que vai dominar por um período histórico da região sudeste. Depois o uso da riqueza do café, né, dos grandes cafeicultores investindo na indústria. Por isso que a região sudeste é uma das mais industrializadas, né, devido ao incremento dos grandes fazendeiros mudando de ramo na economia, né, investindo em indústrias. Então veio com o dinheiro do café, né? E hoje, né, São Paulo, né, tem uma grande produção de cana-de-açúcar e Minas o café. Então o cana-de-açúcar em São Paulo é basicamente para produção de álcool, né, o biocombustível, e para produção de açúcar. E em Minas a produção de café. Então a gente tem uma produção de café bem acentuada, principalmente voltada para o mercado externo. Por fim, a última, qual a vegetação o café eliminou? Basicamente, né, a Mata Atlântica, né, que pega do litoral do Sudeste. Então praticamente essa Mata Atlântica foi cortada, né? Então onde você tem a produção do café no Sudeste precisou de áreas da floresta e acabou, né, eliminando várias espécies e até a biodiversidade. No Cerrado também vai ter um avanço desse café? Vai, mas é menos. No Cerrado a gente tem um grande avanço com a soja. Então o Cerrado ele sofre um problema da soja e a Mata Atlântica sofreu com o café. Ok, gente? Então é isso. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Sigamos juntos, compartilhe aí nas redes sociais. Qualquer dúvida aí, obrigado por assistir. Até a próxima aula. Comente, siga, compartilha. Aquele abraço.